Bom dia a todos e todas. Estamos mais uma vez dando aqui sequência às oficinas de formação dentro deste iniciar, nesses primeiros passos aqui pela Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Municipal, a nossa intenção da formalização da nossa escola do Parlamento. Esta que é uma previsão da Constituição Federal de 1988, no seu artigo 39, e que tem o fulcro de trazer debates sobre grandes temas e trazer formação a respeito de assuntos técnicos importantes que dizem respeito ao dia a dia da Câmara Municipal de Bauru em torno de temas referentes à cidade. Para essa nossa segunda oficina, os nossos convidados que gentilmente atenderam o nosso pedido, os professores doutores Adalberto Reto Júnior, da Faculdade de Arquitetura da Unesp de Bauru, e como sua convidada, a professora doutora Ana Maria Lombardi Daibem, da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Como segundo tema abordado neste 15 de junho, paradigmas ecossistêmicos, plano diretor e cidade contemporânea. Eu, como uma boa aluna, vou fazer essa abertura, vou passar a palavra para o professor doutor Adalberto, mais uma vez agradecendo, Adalberto, esta que é uma aula transmitida ao vivo, não é? Pela TV, e também que será devidamente gravada e que poderá posteriormente ser acessada por qualquer cidadão, por qualquer conselho, por qualquer membro da nossa comunidade, de forma que eu, mais uma vez, agradeço, em nome do Poder Legislativo, a presença, a contribuição, a colaboração, tanto do senhor quanto da doutora Ana Maria. Obrigada, bom dia e que tenhamos uma boa aula hoje. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria inicialmente de parabenizar a iniciativa da vereadora Estela. Eu já estou íntimo falando Estela, mas nós tivemos uma conversa antes e é sempre muito prazeroso estar conversando com a vereadora, no sentido de que ela tem um tipo de ação que nos interessa muito e envolvendo principalmente a universidade pública, no caso a Unesp. Diante do convite dela, muito estimulante inclusive, eu convidei uma outra professora que, de certa forma, enriqueceu muito esses encontros que de vez em quando nós temos, que enriquece muito e leva a um aprofundamento de temas que, de certa forma, estavam em curso. Logo, eu agradeço a participação da professora Ana Daibem, que trouxe para o nosso grupo, para o nosso ambiente de trabalho, uma contribuição efetiva. E quando foi colocado o tema que nós poderíamos estar tratando, eu, conversando junto com a Ana Maria, quisemos retratar o fruto de um encontro a partir de um texto que nós escrevemos juntos. E esse texto está disponibilizado e que, de certa forma, foi o primeiro momento do fruto de um trabalho à frente da especialização em urbanismo, em planejamento urbano e políticas públicas, urbanismo, paisagem e território, que eu, ela e a professora Silvana Alves coordenamos, né? E vou relatar um pouco o trajeto dessa mudança que foi muito interessante para nós burilarmos melhor o que e como nós poderíamos estar trabalhando com planos diretores. O professor Carboni, então diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, fez uma reunião com
os prefeitos da região. Nessa reunião, nós tivemos a presença de aproximadamente 33 prefeitos e ele solicitou aos grupos de pesquisas, aos laboratórios da faculdade, que passassem para ele material para ver como que nós estaríamos trabalhando e ajudando a prefeitura enquanto entidade pública. Essa reunião teve o maior fruto, no meu ponto de vista, dessa reunião foi justamente a possibilidade de estarmos montando um curso de especialização. Mas essa passagem ela é muito significativa no sentido que os prefeitos entraram em contato justamente para elaborarmos planos diretores. E nós já tínhamos experiências em planos diretores, principalmente em cidades pequenas e médias, mas não em Bauru, né, mas na região. E diante da demanda, eu fui até o professor Carbone e disse: professor, eu acho importante nós, enquanto instituições, colocarmos algumas questões novas. Por exemplo, que um plano diretor deve ser feito e elaborado por uma equipe multidisciplinar e que a Unesp possa, de certa forma, estar trabalhando não literalmente na elaboração, mas sim na formação de técnicos da prefeitura que possam dar continuidade ao plano, porque a nossa experiência diz que mesmo os planos com nível de participação grande, quando eles chegam na prefeitura, a implementação deles nem sempre é adequada em função da falta de profissional capacitado, né? Então, foi aí que nós começamos a construir essa especialização, tentando fazer parcerias com as prefeituras e estabelecermos, a partir dessa parceria, os alunos, os funcionários públicos trariam os planos e nós, como equipe interdisciplinar, não só da Unesp, mas articulando 5 campos da Unesp e outros da USP, Unicamp e até de fora do Brasil, nós trataríamos os temas relevantes. O que eu quero trazer para cá é essa experiência de partir quase que de um repensar de o que seria um plano diretor para uma cidade pequena e média. E por que isso? Porque, de certa forma, a fundação do Ministério das Cidades, o Estatuto da Cidade, ele teve como principal alvo de reflexão e de ação as metrópoles. E, portanto, e essa conversa nós tivemos com alguns desses grandes profissionais, mestres, alguns foram meus alunos, justamente isso. E eu acho que o nosso papel, estando no Centro-Oeste Paulista, e não só isso, a Unesp tem 23 campos espalhados, uma geografia importante, nós poderíamos estar começando a ter a dar uma nova dimensão para isso, né? Então, num primeiro momento, e antes mesmo de nós começarmos, nós chamamos alguns grandes mestres para darem primeiras aulas do que seria plano diretor, do que seria alguns temas que fossem relevantes. Esses mestres são, digamos, as nossas referências e referências nacionais e internacionais. E já desde então, agradeço, infelizmente, o professor Flávio Vilaça faleceu há aproximadamente 2 anos, mas ele é uma presença muito importante para os urbanistas e para os arquitetos também, mas não só, ele tem uma formação muito... E ele coloca essa provocação. O planejamento urbano no Brasil, representado pelo plano diretor, está a exigir uma revisão radical, ou seja, pela raiz.
todos os seus pressupostos precisam ser questionados. Todos, sem exceção. A partir deste questionamento, é fundamental que o conteúdo do plano diretor e seus métodos sejam redefinidos de baixo para cima. Os problemas e suas prioridades devem ser definidos pela maioria e esta deve recusar qualquer constrangimento por, entre aspas, não entender de planejamento urbano. Especialista ou expert é aquele a quem o problema diz respeito. Os técnicos têm que ser postos a serviço dessa maioria e da solução dos problemas que elas pautarem. Isso ele fala diante de, num texto chama As Ilusões do Plano Diretor. E ele é chamado, e nós vamos, inclusive, passar alguns trechos dessa aula dele para uma primeira aula de História do Planejamento Urbano e Regional, em 2016, uma aula pública, com uma presença maciça de muitos profissionais e estudantes, e que, de certa forma, ele coloca algumas questões que nós gostaríamos de estar abordando. Portanto, eu peço para que a aula 01 seja veiculada agora nesse momento. Eu acho que não existe nenhum país do mundo em que o plano diretor seja obrigado a todas as cidades que têm mais de 20 mil habitantes, como é no Brasil. O planejamento urbano adquire uma tal, na aparência. Agora precisamos de separar a aparência da essência. Aparentemente, o plano diretor, ao chegar no Brasil, agora eu vou falar de Brasil, não de América Latina, embora não seja, mas o plano diretor adquire uma tal importância na aparência que ele passa a ser obrigatório pela própria Constituição Federal. Puxa, para a Constituição Federal obrigar todas as cidades de mais de 20 mil habitantes a ter plano diretor, é porque deve ser uma coisa importantíssima esse tal de plano diretor. Deve ser uma coisa sem o qual as cidades não podem viver. Aí que a coisa começa a complicar, porque, primeiro, eu acho que a maior parte das cidades de mais de 20 mil habitantes do Brasil não tem plano diretor. Mas como não tem essa coisa tão importante? Como? Aí já estou chegando naquele negócio, eu falei para vocês que o ponto de chegada seria a lei que pega e a lei que não pega. Isso é uma constatação, pode ser falso, mas é uma constatação. Agora, entender isso, explicar isso, já é mais difícil. Mas, esse artigo da Constituição, é o artigo 182, eu até vou ler aqui, 182. Diz o artigo da Constituição: a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Bem, isso parece palavras lindas, mas tudo bem, é um princípio geral. A Constituição é o lugar de princípios gerais. Isso aqui é meio floreado, não vamos entrar em detalhes, mas é um princípio geral. A Constituição é o lugar dos princípios gerais. Não, olha, lugar de princípio geral, em primeiro lugar, a Constituição Federal. Em segundo lugar, as Constituições estaduais. Em terceiro lugar, as leis orgânicas dos municípios.
Essas 3 leis básicas são as leis básicas do país. São mais do que suficientes para abrigar os princípios gerais. Conclusão, não sobra muito para o plano diretor. O plano diretor tem que ir finalmente e chegar lá ao que tem, ao auto-aplicável e largar os princípios gerais, já tem lugar suficiente para ele. Muito bem. Aí diz, parágrafo 1º, o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para as cidades de mais de 1.000 habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Aí já... o plano diretor aprovado na Câmara Municipal, bem, essa é uma questão fundamental. O plano diretor é uma peça técnica ou é uma peça política? Se ele tem que ser aprovado na Câmara Municipal, ele é uma peça política. O vereador não entende nada de plano diretor. Nós temos aí um problema complicado, porque os técnicos dizem que o plano diretor é técnico. Tanto assim que convocam professores universitários, convocam os especialistas no assunto para fazer plano diretor. E depois vai para a Câmara Municipal e quem aprova não entende nada de plano diretor. Como é? Que história é essa? Veja, eu estou colocando mais perguntas do que respostas na cabeça de vocês, né? Mas espero que vocês fiquem com essas indagações. Essa é uma indagação importante, porque ela diz respeito à natureza do plano diretor, à essência do plano diretor. O plano diretor é uma peça política ou técnica? Diante dessa primeira provocação, que eu gostaria de ressaltar o quanto essa questão é importante, se o plano diretor é uma peça política ou uma peça técnica, eu gostaria de pedir a segunda aula, só para que nós possamos estar pouco a pouco caminhando dentro desse raciocínio do professor Flávio Vilaça e, a partir daí, como que nós respondemos a essa provocação. Por favor. Por exemplo, vou pegar, eu não sei, Bauru, não sei, mas vocês, cada um de vocês pode pensar nisso. A cidade de São Paulo teve o seu primeiro plano diretor aprovado por lei em 1971. Mas se o plano diretor é uma coisa tão fundamental assim, como é possível entender que uma cidade, a maior cidade do Brasil, só venha a ter tido plano diretor quando já tinha alguns milhões de habitantes? Aí, ela passa, acho que 20 anos sem plano diretor. Bem, essa cidade deve ter virado um caos, porque passou 20 anos sem ter esse tal maravilhoso plano diretor. Ela só vem... Bem, eu sei dizer que nesses últimos 50, 60, 70 anos, São Paulo teve 3 planos diretores. Então, eu já começo a desconfiar que esse negócio não é para valer. Eu começo a desconfiar que esse negócio é a tal de lei que pega e lei que não pega. Ou seja, essa obrigatoriedade do plano diretor, eu fico desconfiado que ela é a tal da lei que não pega. O que é a lei que não pega? Quem quiser cumpre, quem não quiser não cumpre, e fica tudo por isso mesmo. Então, agora eu preciso entender isso. Aí, como eu disse, uma coisa é a constatação dos fatos. Nos últimos 50 anos, São Paulo teve 3 planos diretores. Não sei, Bauru não deve ter tido mais que isso, não. Mais que 3, nos últimos 50, 60 anos. Isso é uma descrição dos fatos. Agora, entender isso. Como
entender que se dê tamanha importância a uma lei e não se use essa lei? Ou seja, ter um plano diretor. Como entender que esse tal de plano diretor, que supostamente é uma peça técnica, seja aprovado por gente que não entende patavina de plano diretor? Aí começa a interpretação dos fatos. Aí que complica. A minha interpretação é que isso está ligado à desigualdade social que há na sociedade brasileira. Eu costumo dizer, apresentar uma máxima, que é a seguinte: nenhum aspecto da sociedade brasileira, nenhuma faceta, nenhuma manifestação da sociedade brasileira será jamais entendida se não for levada em conta a desigualdade social que há na nossa sociedade. O Brasil é dos países mais desiguais do mundo. A desigualdade de riqueza, não de salário, desigualdade de riqueza que existe dentro da sociedade brasileira é enorme, essa desigualdade. Então eu começo a entender a lei de mentirinha. A lei de mentirinha tem outras finalidades que não a própria lei. E uma dessas finalidades é fazer de conta que se está querendo resolver os problemas urbanos. Esse período das últimas décadas, os últimos 50, 60, 70 anos, é um período em que surgem os problemas urbanos. Surgem os problemas de saneamento, surgem os problemas de habitação, surgem os problemas de transporte. Há 100 anos atrás, esses problemas não existiam. Os problemas surgem, eles aparecem, de repente, pum, aparece. E a nossa classe dominante tinha que dar uma resposta, a solução para resolver esses problemas, né? E com o que ela responde? Com o plano diretor. Ela responde com o plano diretor para dar a impressão que ela, a classe dominante, está profundamente preocupada com esses tais problemas urbanos. E que ela está fazendo tudo o que pode para resolver esses problemas urbanos. Então, cria-se uma imagem de plano diretor. Imagem essa criada e nutrida pela nossa classe dominante, que é o que ela apresenta como seu esforço para resolver os problemas urbanos. Da mesma forma que o professor Flávio Vilaça está desenvolvendo o seu raciocínio, nós tivemos a oportunidade, na gestão passada, de termos contato com o plano diretor de 2008, para que pudéssemos, a partir dele, construirmos algumas linhas de desenvolvimento diante de uma possível revisão, né? Então, fomos estudar um pouco o plano diretor, só que esse plano diretor, que está em curso, está inclusive em revisão, ele foi analisado também pelo professor Flávio Vilaça por ocasião dessa aula, uma vez que ele disse: não, mas se eu vou para Bauru, eu tenho que conhecer o plano diretor de Bauru. E aí eu pediria para que nós passássemos o terceiro vídeo e último vídeo da parte dele, para que, a partir daí, nós desenvolvêssemos algumas questões. Direto ao plano de Bauru. Eu recebi, o Adalberto me mandou
O plano de Bauru é de 2008, o plano diretor em vigor. É de 2008, portanto, tem 8 anos. Eu li aqui e não enxerguei por que ele é tão importante para Bauru. Porque não tem nada que obrigue ninguém a fazer ou deixar de fazer nada. Um princípio elementar de juristas, e nós estamos numa época em que os juristas têm um enorme poder, um princípio elementar de direito é que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, a não ser em virtude de lei. Esse é um princípio básico. Como é que eu vou dizer uma lei, então, que não acontece nada para quem não cumprir? Como? Esse plano diretor de Bauru não tem o que cumprir. Não tem. Olha, ele tem, deixa eu ver, ele tem mais de 200 artigos, né? O Brasil, o de São Paulo, se a gente incluir o zoneamento como parte do plano diretor, porque eu não sei se vocês sabem, o plano diretor de São Paulo tem o plano diretor propriamente dito, que tem 290 artigos. E depois ele foi detalhado no Código de Zoneamento, chamado Zoneamento, que tem, olha, o Brasil está ameaçado de entrar para o Guinness Book of Records, conhecem o Guinness Book of Records? Como tendo as maiores leis do mundo. O de Bauru tem só 200 e poucos artigos, 207. Eu não achei nada que fosse para alguém cumprir. O que é obrigado a cumprir? Porque a lei é para isso, né? Para cumprir ou não cumprir. Eu não achei. Quem que é capaz de me dizer um número entre 1 e 200? Quem que é? Por favor. 30, Célia, 30. Eu vou ler o artigo 30. Olha, foi sorteado o artigo 30, hein? Artigo 30. A zona de interesse de expansão urbana tem características semelhantes à zona de consolidação. Porém, inúmeros vazios urbanos com interesse na urbanização, porém ela contém inúmeros vazios urbanos de interesse na urbanização por ser um potencial vetor de desenvolvimento. Complicado, embolado, não? Por ser o principal vetor de desenvolvimento, não sei o que é vetor de desenvolvimento, em virtude da futura implantação da avenida. Ela tem importância e interesse porque ela vai receber a futura implantação da Avenida Nações Unidas. Acho que aí vocês sabem, não? É a futura implantação da Avenida. Qual é o prefeito que é obrigado a abrir a Avenida das Nações Unidas? Não sei, aqui não diga. O que acontece para o prefeito que não abrir a Avenida? Não sei, aqui não tem. Bem, são diretrizes para o desenvolvimento equilibrado da zona de interesse de expansão. Implantação da Avenida das Nações Unidas é de interesse. Implantação da Avenida Nações Unidas, Avenida Nações Unidas Norte, com vetor de desenvolvimento da região do município. Segundo, implantação do Parque do Castelo. Vocês devem estar sabendo do que se trata, né? Implantação do Parque do Castelo, com atividade, recreação e lazer, contenção de águas pluviais e serviços públicos. É um princípio geral, né? Não obriga ninguém a implantar o tal do Parque do Castelo, e muito menos dele fazer contenção de águas pluviais, não obriga nada. É um princípio. Esse plano parece um compêndio do urbanismo. Ele explicou, acabou de explicar para que serviria o Parque do Castelo. Para atividades de recreação, lazer e contenção das águas pluviais e serviços públicos. É um compêndio do urbanismo.
Além disso, ele está dizendo aqui, eu acho que dá para vocês perceberem isso, como será o plano diretor quando ele vier a ser feito. Ele dá o receituário de como fazer o plano diretor. Então, são diretrizes para o desenvolvimento equilibrado da zona de interesse de expansão. Terceiro, incentivos à implantação de empreendimentos privados, geradores de emprego, maravilha, e renda ao longo da avenida. Essa Avenida Nações Unidas, ela vai receber empreendimentos privados, geradores de emprego. Se não gerar emprego, não pode receber. Isso está claro aqui. Ao longo da incentivos na implantação de serviços públicos estaduais, federais, a utilização da operação urbana consorciada, enfim. Obrigou alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa? Não. Ou é um compêndio de urbanismo, explica as coisas, ou então é um princípio geral. E como eu já disse, lugar de princípio geral é a Constituição Federal, as constituições estaduais, as leis orgânicas do município. Então, aí ele vem falar da outorga onerosa, ainda estou no artigo 30, hein? A outorga onerosa, que é do Estatuto da Cidade, e depois fala da zona de expansão consolidada, e por aí vai. Bem, eu não sei se... Não tenho que cumprir aqui. Esse plano diretor, essa coisa tão maravilhosa que dizem que é, Bauru está perdido, porque não cumpriu o plano diretor. Não tenho que cumprir. Mas vai mal, a situação está preta. Entendeu? Enfim, aí nós chegamos àquela ideia que o ponto de chegada, que eu disse para vocês que era o ponto de chegada, da lei que pega e da lei que não pega. Essa lei foi feita para pegar? Não, porque não acontece nada para quem não cumpre. Primeiro, ela não tem o que cumprir, ela só tem princípios gerais. Essa lei foi feita para pegar? Aí veja, estou em plena interpretação dos fatos, hein? Estou em plena interpretação dos fatos. Essa lei foi feita para não pegar. Essa lei não foi feita para ser cumprida, ela foi feita para não pegar. E a troco de que uma sociedade faz lei para não pegar? Vejam, vocês... É uma recomendação, eu já estou na idade de fazer recomendação, uma recomendação que eu faço para vocês todos. Sempre perguntem por quê, sempre. Em geral, constata-se que as leis não foram feitas para não pegar, essa lei foi feita para não pegar e para por aí. Não se pergunta por quê. Não, tem que perguntar por quê. Por que são feitas leis para não pegar? Está começando a ficar complicado o negócio, hein? A legislação urbanística, principalmente os códigos de loteamento, código de obras também. Acho que código de obras, todos vocês, arquiteto, devem saber que existe mais ou menos o que contém. Mas há também os códigos de loteamentos. Os códigos de loteamento são leis municipais, que estipulam como deve ser o projeto de loteamento, como devem ser as ruas, a largura mínima das ruas, a declividade das ruas, a porcentagem de áreas verdes a serem reservadas. Enfim, eu tenho que fazer um projeto de loteamento que tem que ser aprovado na prefeitura, o projeto de uma casa tem que ser aprovado na prefeitura. E aí, esse projeto,
Aí eu posso vender lotes. Eu tenho, pela lei municipal, uma vez aprovado o projeto, as ruas passam a ser públicas. São propriedade da prefeitura, não são mais propriedade do loteador. As ruas passam a ser públicas. Mas a maior parte dos brasileiros não mora em loteamento aprovado. Então, eu coloco para vocês a seguinte questão. Como fica uma classe dominante que faz leis como o Código de Loteamento, Código de Zoneamento, nem vou falar, mas como o Código de Loteamento, que ela sabe que a maioria não pode cumprir. A maioria da população brasileira não tem condições econômicas de comprar um lote, comprar e fazer a sua casa num lote legal, num loteamento aprovado por lei. Não tem. Então ela vai morar em favela, ela vai morar em áreas de risco, ela vai morar em áreas sujeitas a deslizamento. Aí a prefeitura inventa que tocando uma sirene o pessoal que tem que sair de casa porque vai derreter tudo. E vai para onde? Agora tem, como é que chama? Defesa civil. Toda prefeitura de cidade grande no Brasil tem a sua defesa civil. Uma das obrigações da defesa civil é quando há uma grande chuva que vai derreter as encostas e levar, como levou agora há pouco em Francisco Morato, morreram várias pessoas, que vai derreter a encosta, levar a casa, e ela tem que ter uma buzina para tocar, e sua casa vai ser levada pela enxurrada. Por quê? Porque essa pessoa comprou um lote que não era um lote clandestino, um lote que não era num loteamento legal. Então, esse é o caso típico da lei que é feita, mas que as pessoas não têm, a maioria da população não tem, a maioria não digo, pelo menos uns 30%, a porcentagem da população brasileira que mora em loteamento clandestino e em favela, aqui no estado de São Paulo é de 30% a 40%. Como eu vou fazer uma lei que sei que 30% a 40% da população não vai poder cumprir? Não vai poder comprar um lote em loteamento legal. Aí surge a lei de mentirinha. Aí surge a lei que pega e a lei que não pega. Aí surge o plano diretor que não serve para nada. Mas disse que ele é maravilhoso e que ele vai resolver todos os problemas da cidade. O quadro descrito pelo professor Flávio Vilaça, ele, de certa forma, foi o mote para nós repensarmos algumas experiências e acho que mais do que nunca, para nós colocarmos todo o nosso esforço em repensar o que seria efetivamente um plano diretor diante de algumas problemáticas que surgiram e como o problema da sustentabilidade. E nós tivemos uma experiência do grupo de pesquisa em sistemas integrados territoriais urbanos que, num primeiro momento, nós fomos até a prefeitura de Agudos, a cidade aqui próxima. Dissemos que gostaríamos de fazer um laboratório para entendermos como que poderíamos estar trabalhando. Escrevemos esse projeto no Ministério das Cidades e fomos contemplados. E a questão central que vem à tona imediata é, de um lado, o plano diretor, uma sequência de leis, e de outro, um cronograma de obras. Um cronograma de obras que, de certa forma,
elegeu não só o prefeito, mas também a Câmara. E aí, esse cronograma de obras, esse aparato de modificação na cidade, para a gente chamou muita atenção. Não no sentido negativo, mas de como saber que isso poderia, como fazer com que isso entrasse, tivesse um relevo dentro do plano diretor, uma vez que aquilo que o professor Vilaça coloca é justamente a falta de especificidade de onde ele vai atuar, isto é, a Nações Norte vai cumprir o prazo daquilo, isto é, o detalhamento das modificações que poderiam estar levando a um equilíbrio da cidade, etc. Começamos, então, a ouvir a Câmara, perguntar, de uma certa, o que você, qual o seu projeto que fez com que você se elegesse? E alguns, efetivamente, era creche, era isso, era aquilo, e começamos a anotar de uma forma muito responsável e saber como que isso poderia estar dentro, fazendo parte de um plano diretor, o que levou nós nos aproximarmos muito do que se chama uma relação entre plano e projeto urbano. E para isso nós trouxemos um professor, um urbanista, Bernardo Secchi, da Itália, que, de certa forma, não só trabalhava nessa linha, como também era uma referência de pesquisa quando se tratava de cidades pequenas e médias. O professor Secchi chega e ele coloca uma questão importante. Nós tivemos a presença dele em 2 momentos no plano de Agudos, e num certo momento, após a experiência de pesquisa no plano de Agudos, ele nos apresenta esse quadro e diz: Adalberto, porque ele sempre chegava e dizia diretamente para a coordenação, dizendo, como que responde a isso? Recentemente houve um congresso no qual pegamos os grandes personagens que contribuíram dentro do urbanismo para a sedimentação de alguns temas como o da participação popular. E esse quadro, com personagens de vários, Patrick Guedes, da Inglaterra, e alguns outros, nesse quadro aparece aqui um personagem importante, brasileiro, que nada mais é do que o Paulo Freire e seu livro A Pedagogia dos Oprimidos, né? E ele diz, mas vem cá, se esse homem tem, aqui é o professor Bernardo Secchi, em Agudos, desenhando num dos momentos em que nós estávamos presentes, e ele diz, mas se esse homem é tão importante internacionalmente, por que dentro das metodologias de plano diretor não aparece um diálogo com a sua obra, a interlocução com a sua obra, né? Diretamente. E ele diz claramente isso porque dentro da metodologia dele, o principal ponto era escutar. Antes de qualquer movimento para a elaboração de planos diretores, deveríamos escutar. Escutar desde do memorialista que estudou a história da cidade, que nós estávamos chegando para trabalhar, até todas as demandas da Câmara, da população, para, após isso, nós começarmos a delinear uma linha de trabalho. Só que antes disso, fazendo uma retrospectiva no que seria plano diretor, existia uma palavra que muitas vezes ela ainda é muito repetida, e ela vem a partir do momento em que o nascimento do urbanismo ele está atrelado à medicina, que é a palavra diagnóstico. Dentro dessa nova metodologia, o diagnóstico deveria ter que ser revisto. Primeiro que se faz um diagnóstico quando se vê uma cidade doente, né? Então,
do ponto de vista metodológico, esse diagnóstico era uma leitura técnica feita por técnicos, portanto, urbanistas, etc. Ele diz, não, se antes nós tínhamos uma leitura, nós temos que ter 3 leituras, do qual escutar a primeira, a segunda seria revelar, que essa, sim, é a partir do desenho, dos arquitetos, etc., a potencialidade do lugar, vindo a partir da pesquisa, e uma outra que seria análise tecnicamente pertinente. E aí, diante de Paulo Freire, a aproximação com a professora Ana Maria Daibem, que, como pedagoga, e que sempre trabalhou com o Paulo Freire, veio enriquecer essa metodologia e começar a trabalhar junto conosco. E aí eu vou passar a palavra para a professora Ana Maria Daibem, para ela, que já teve uma experiência de gestão, para começar a ver como que isso é trabalhado e como que isso poderia nos inspirar para próximas etapas de elaboração de planos diretores e na cidade contemporânea. Bom dia. Vereadora Estela, não posso começar sem antes parabenizá-la por este projeto de formação da Escola do Parlamento. Como educadora, nós temos que celebrar essa ideia, este caminho que a senhora coletivamente vem construindo, né? Quero também cumprimentar todos os presentes e aqueles que nos acompanham pela mídia. É uma honra estar aqui. E creio que esta oficina certamente planta sementes que permitirão dias melhores para a nossa cidade e seus habitantes. E Oxalá Bauru seja um dia referência de qualidade de vida para os municípios brasileiros, né? Talvez a primeira pergunta possa ser, por parte de quem nos ouve, mas o que uma educadora tem a ver com um plano diretor, né? E professora Adalberto, de certa forma, já introduziu esta questão. E o que eu quero deixar muito claro é que, articulando a ideia da Escola do Parlamento, todos nós precisamos ter claro que nenhum de nós nunca está pronto, nunca está acabado, e que quanto mais responsabilidades nós temos, que vão muito além da nossa vida pessoal, mas quando nós temos compromissos com a comunidade, nós temos que seriamente continuar estudando, continuar aprendendo, para que possamos ter realmente um papel de qualidade nas decisões que precisamos tomar, principalmente quando envolvem o bem público, né? Então, por isso a importância dessa Escola do Parlamento. Também devo dizer que, numa trajetória já para mais de 50 anos na área de educação, nos últimos 10 anos eu tive assim um presente, né? Ganhei um presente, que foi a oportunidade de acompanhar mais de perto a projetos ligados ao curso de Arquitetura e Urbanismo, né? Lá atrás, fazendo aqui uma referência à professora Adriana Chaves, professora já falecida da Unesp, que à época coordenou o projeto pedagógico do curso de arquitetura,
né? À época, eu atuava na Secretaria Municipal de Educação e logo depois que retornei às atividades universitárias, acompanhei em parte a implantação desse plano. Então, este foi um momento de contribuição da minha parte, mas de muito aprendizado. Eu comecei a mergulhar na realidade do urbanismo e, o que é mais importante, o urbanismo no contexto das políticas públicas. Aí a coisa é séria, né? E então, passei a acompanhar essa experiência. Tive o privilégio de acompanhar a professora Adalberto em alguns cursos de extensão universitária que antecederam ao curso de especialização que ele já citou, né? E tudo isso vai nos ajudando a construir um saber, né? E foi quando, então, nós publicamos um artigo denominado Reeducar a Esperança. Aproximações entre o legado de Paulo Freire e o processo de construção da cidade contemporânea, né? E então, professor Adalberto sugeriu que hoje aqui nesta sessão eu pudesse tratar um pouquinho desse plano, né? E como ele já nos lembrou, tivemos a honra de ter aqui nas proximidades de Bauru, né, Agudos, em 2004, né, o professor Bernardo Secchi, um italiano, engenheiro urbanista, que visita o Brasil e questiona os brasileiros por que o legado de Paulo Freire não compõe a dinâmica do planejamento urbano. Que interessante, precisa vir alguém lá de fora para dizer o que nós temos de bom. Até porque, se os senhores se recordam, nos últimos anos, Paulo Freire tem sido, desculpa a expressão, metralhado, descaracterizado, a ponto de quererem que seja tornado nulo a homenagem já feita, constituída, de Paulo Freire, enquanto patrono da educação brasileira, né? Então, nós estamos aqui também para referendar a importância deste educador, reconhecido internacionalmente, e que nós, brasileiros, precisamos seriamente parar de conhecer Paulo Freire pelos comentários de WhatsApp e realmente estudar a sua obra, para saber do que estamos falando. E olha que interessante, né? Professor Bernardo Secchi, quando discute a questão do planejamento urbano, né, ele fala da importância da leitura da realidade da cidade. E quando ele trata desse momento, que é a segunda etapa da sua metodologia, ele, como o professor Adalberto já disse, ele diz, nós temos que, antes de mais nada, em se tratando de planejamento urbano, escutar os cidadãos, os grupos sociais e políticos, colocando o cidadão no centro do processo de formação como sujeito narrativo. E não precisa ser só o cidadão técnico, o cidadão com formação universitária, é aquele que está lá no chão da vida, no dia a dia, sentindo na pele a realidade urbana em que ele reside. Porque é só depois dessa escuta verdadeira, sincera, honesta, é que nós podemos pensar a cidade que queremos e a cidade possível, né? Seguindo, trago para a nossa reflexão hoje aqui alguns princípios de Paulo Freire sobre a questão da participação nas políticas públicas, porque não se concebe construção de plano diretor que não contenha de forma competente e honesta, ética, a participação popular. Por quê?
Porque educar numa cultura de diálogo segundo a ética valoriza a liberdade e a igualdade dos cidadãos. Este é um princípio de Paulo Freire. Educar para a esperança, que requer sonho, utopia, projeto, com lealdade às condições históricas, materiais e aos níveis de desenvolvimento tecnológico e científico do contexto. Ou seja, quando nos dispomos e valorizamos, respeitamos a participação popular, seja daquele cidadão qualificado do ponto de vista da escolaridade, seja aquele que ainda não conseguiu até ser alfabetizado, mas ele é um ser vivo, que sente, que sofre, que pensa e que pode dizer da realidade em que nós vivemos. Todos estes precisam participar dessa cultura do diálogo. Todos têm o direito de contribuir para que, à luz dessa constatação da realidade, os técnicos possam trazer as sugestões que competem à sua especialidade. Porque sugestões técnico-científicas que não passam pela vida do povo correm o risco de não serem adequadas a este mesmo povo, a essa realidade. E a questão da esperança, como colocamos ali no texto, ela está claramente vinculada à possibilidade de transformar a realidade por meio de nossas ações no mundo, combatendo o discurso fatalista e opressor de que não é possível mudar nada. Aquela história sempre foi assim: vocês são sonhadores, vocês não caíram na real ainda. Jamais isso pode acontecer, porque o dia que isso acontecer, nós estaremos vertiginosamente perdendo a nossa dignidade humana. Desenvolver processos educativos que promovam a conscientização e a opção pessoal de atuar coletivamente como agentes transformadores da própria realidade social. Ou seja, onde já se viu, diante de uma cidade, né, imaginar que alguém iluminado individualmente possa dizer o que serve e o que não serve para todos nós. E veja este princípio freiriano fundamental. Todos podem ter a capacidade crítica de interpretar o mundo e desenvolver, por meio da reflexão, do diálogo e da ação, a construção de saberes e experiências para o bem comum e a vida em sociedade. Ou seja, ninguém pode ser dispensado desta participação. E Paulo Freire nos brinda, na sua obra, né, com algumas contribuições de natureza pedagógica mesmo, diretamente relacionadas à prática do planejamento urbano e territorial. Vejam esse texto de Paulo Freire na obra Pedagogia da Autonomia. Ele trata de uma construção coletiva democrática. Então, veja bem, não autoritária, né, democrática, via processo dialógico e participativo, que valoriza a escuta e a abertura à fala do outro. Que história é essa de dizer que a fala do outro não serve, que só o que eu penso que é o correto? E nos diz Paulo Freire, então, entre aspas, a verdadeira escuta não diminui em mim em nada a capacidade de exercer o direito de discordar, de me opor, de me posicionar. Pelo contrário, é escutando bem que me preparo para melhor me situar do ponto de vista das ideias. Como sujeito que se dá ao discurso do outro, sem preconceitos, o bom educador fala e diz de sua posição com desenvoltura.
precisamente porque escuta sua fala discordante, em sendo afirmativa, porque escuta jamais é autoritária. Então é este Paulo Freire, reconhecido internacionalmente, que nós trazemos como referência para pensarmos o plano diretor, inclusive da nossa cidade. Freire ainda acrescenta: a partir da escuta, desenvolve-se a construção do saber e, portanto, respeitar a leitura de mundo do educando, eu diria do cidadão, né? Implica reconhecer a historicidade do saber, sem arrogância científica, mas assumindo a humildade crítica, que é uma postura verdadeiramente científica. Ciência não pode combinar com arrogância, né? Portanto, a concepção libertadora de Paulo Freire, usamos essa expressão porque existem diferentes concepções em educação. Para isso precisaríamos um outro espaço para falar disso. Mas na teoria da educação, Paulo Freire é colocado como concepção libertadora. Por quê? Porque todo o seu pensamento está centrado nessa linha no poder do povo e na autonomia de suas organizações. Ou fica à margem da estrutura escolar. O que significa isto? Todo um trabalho proposto por Paulo Freire de educação pode se dar fora da escola, como se diz em educação, de uma forma assistemática, não escolarizada, mas também é possível buscá-la no espaço formal da escola, né? Onde também no espaço formal da escola a expressão das ideias populares precisam se fazer presentes. Senão, esta escola não responde à realidade da maioria dos brasileiros. Seguindo, ainda Freire, né, na obra Pedagogia do Oprimido, diz: o processo de educação libertadora requer que os homens se sintam sujeitos do seu pensar, discutindo o seu pensar, a sua própria visão de mundo, manifestada implícita ou explicitamente nas suas sugestões e nas sugestões dos companheiros. Ou seja, não dá para pensar sozinho, nós temos que pensar juntos, de preferência entre companheiros. Na educação dialógica, diz Freire, o conteúdo não constitui uma ação de imposição ou doação. Não se impõe o saber, não se doa o saber, mas a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma inestruturada. Essa fala de Paulo Freire é belíssima, porque mesmo aquela fala do cidadão que não tem, por exemplo, a escolarização, mas ele tem a vida, ele denomina como uma forma inestruturada, que depois a ciência pode dar a interpretação estruturada. Ou seja, e aí realmente acontece o que eu ousaria dizer, a comunhão entre o pensamento popular e a ciência, né? E temos também aí uma contribuição importante, né, de um dos autores citados naquele quadro que o professor Adalberto apresentou. Planejamento urbano compreende um conjunto de políticas públicas que regulam o desenvolvimento do território, sendo que a evolução das cidades e a evolução dos cidadãos são dois processos que devem acontecer juntos. E mais uma vez aqui eu parabenizo a vereadora Estela
Porque, veja, uma Câmara Municipal que pensa e decide o plano diretor, no caso da escola do parlamento, o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos, a vereadora está querendo trabalhar junto, né? A questão dos dois processos, que é a evolução da cidade e a evolução dos cidadãos. Não só do cidadão lá de fora, mas do próprio cidadão vereador que atua na Câmara Municipal. E que o professor Flávio, na gravação que ouvimos, deixou bem claro que corremos o risco de ter uma Câmara que decide, muitas vezes, sobre aquilo cujo conhecimento não domina. E, enfim, melhorias no organismo urbano dependem do envolvimento ativo do cidadão nas atividades da vida democrática de uma comunidade. E é por isso que falamos, então, sobre a questão da participação, né? Seguindo. Portanto, a educação libertadora proposta por Paulo Freire articula-se perfeitamente à dinâmica do planejamento urbano e territorial. Com qualquer processo de construção de plano diretor? Não. Com aquele processo onde as políticas públicas valorizam processos participativos democráticos. Plano diretor que nasce sem esse processo beira a não validação. Também, quando as políticas públicas não se configuram como um instrumento de mercado, de grupos políticos ou mesmo de burocracias estatais. Ou seja, o professor Flávio Vilaça deixou isso muito claro na sua fala. A que vem o plano diretor? A quem vem? A quem pretende servir? Temos que pensar um plano diretor que dê conta da comunidade, da cidade, do município, do território, e não de meia dúzia de interessados. E também quando caracteriza um processo político que trata de construção do futuro da comunidade, contando com o maior número de membros das categorias que constituem essa cidade, não sendo considerada a incapacidade dos envolvidos como um impeditivo intransponível. O que é que o autor Padilha está nos dizendo aí? Chega de dizer que quem não sabe não pode participar. Chega de excluir aqueles que a história já os excluiu do conhecimento, da educação. Nós temos, sim, o compromisso de ouvi-los e de inseri-los num processo formador, né? Apenas para lembrar, porque quem vive participação popular sabe disso, mas quem não sabe precisa saber, né? Quando se fala em participação visando o plano diretor, nós temos muitas formas, ou seja, audiências públicas, conselhos gestores ou de direitos, conferências, fóruns, reuniões, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, enfim, existem N formas de podermos envolver a todos nessa questão que precisa interessar a todos, porque trata da vida de todos. E, por isso que já terminando, Adalberto, acho que temos aí mais uma tela. Também é interessante chamar a atenção, porque quando se fala em participação, parece que participação é só uma coisa, é uma coisa só. Não. Professor Gandim caracteriza esses níveis de participação. Então, ele diz assim: existe o nível da colaboração, quando as pessoas contribuem e apoiam propostas já decididas por autoridades. Geralmente propostas não pensadas num coletivo maior e que eu participo e referendo. Existe o nível da decisão,
que ocorre entre alternativas já traçadas, referentes a aspectos secundários, desconectados das propostas mais amplas, ou seja, é quando decisões pontuais, para decisões pontuais, se chama o outro, a comunidade, mas os grandes eixos que comandam o grande movimento nem sempre passam por todos. E, por fim, o nível da construção em conjunto, quando o poder está com as pessoas, fase na qual todas devem participar e opinar. Seguindo. Acho que tem alguma coisinha para concluir, professora Adalberto. Voltou? Terminando. Professor Gandim, que fala desses diferentes níveis de participação, ele diz: com seu saber próprio, com sua consciência, com sua adesão específica, organizam seus problemas, suas ideias, seus ideais, seu conhecimento da realidade, suas propostas e suas ações. Todos crescem juntos, transformam a realidade, criam o novo em proveito de todos e com um trabalho coordenado. Concluindo essas primeiras colocações, que possam suscitar desenvolvimentos outros, a participação popular permite aos indivíduos serem sujeitos ativos na construção de uma sociedade nova, que precisa ser lugar do direito, da justiça e da fraternidade. Obrigada. Obrigado, professora Ana. Com isso, eu gostaria de colocar como que, para o arquiteto e urbanista, que sempre foi o que, por competência, coordena a equipe, o que altera diante disso? Primeira questão, colocada não só pelo professor Flávio Vilaça, como professor Sec, mas a Ana nos ajudou, é que, na atual conjuntura, nós não podemos mais dar diagnósticos somente. Por outro lado, nós temos uma importância da pesquisa que é fundamental, porque é a partir da pesquisa que nós iremos não diagnosticar e trazer o problema, mas sim dimensionar a problemática colocada pela população. Então, nós, como técnicos, iremos sim aferir aquela problemática e, a partir de então, começarmos a construir um aparato que possa estar resolvendo-a de forma técnica. Então, a questão do plano diretor como peça técnica e peça política, na realidade, como nós podemos entender, ele tem que ser uma peça construída coletivamente, portanto, política, a partir da qual os técnicos serão ouvidos para dimensionamento das problemáticas. E técnico conversando com técnico. Por que não? Né? Diante disso, a grande questão que nós colocamos, e certamente a professora Ana foi muito enfática, é que há uma inversão. Nós coordenamos equipe que, primeiro, que deve ser multidisciplinares, porque as problemáticas que aparecem nem sempre têm a ver exatamente com o urbanista, mas principalmente cultivar a possibilidade de uma construção coletiva da cidade. Né? É somente a partir dessa construção coletiva que o plano diretor pode e deve resolver um problema que o professor Flávio Vilaça coloca, que é da desigualdade social, da lei que pega porque tem representatividade da elite e a lei que não pega porque não atinge a todos. Então, o que nós estamos querendo, e de uma forma muito simplificada, porque esse é um primeiro momento de uma discussão que pode
é que, primeiro, como que nós vamos estar trabalhando para que nós possamos estar construindo essa cidade pública conjuntamente? E a partir do qual o papel que nós vamos ter diante dessa problemática? Portanto, o plano diretor só é válido quando, efetivamente, ele tem uma base de participação popular, não aquela participação que vai para dizer o que está pronto, não é isso. É para escutar, sedimentar questões e trazer soluções posteriormente, né? Logo, a escuta, ela não é para escutar o que o técnico já resolveu, e que muitas vezes é essa participação que, de certa forma, ela, com números elevadíssimos de 100, 200 participações de audiências públicas, etc., é que ela faz uma maquiagem do que seria um plano efetivo e outro não, né? Então, a importância do plano diretor é enorme, no meu ponto de vista, a partir do momento em que ele age como formador do cidadão. E aí o papel da universidade pública ganha relevo, porque nós podemos dar suporte para a construção dessa boa participação, não de forma arrogante, como a própria Ana colocou, não, de uma forma muito tranquila, porque, afinal de contas, somos técnicos, mas jamais pensando de que podemos dar um diagnóstico, isso não pode mais ser, sobre uma situação em que nós não vivemos. Então, no meu ponto de vista, e acho que esse foi a grande questão que nós colocamos, e que por isso eu chamei a Ana para trazermos essa questão, começarmos a aproveitar o momento que nós vivemos, que tivemos que nos reinventarmos em função de uma pandemia que deu origem às primeiras leis urbanísticas. O urbanismo nasce a partir de uma pandemia para sanear a cidade, para fazer a cidade salubre. E agora nós começarmos a pensar como nós poderíamos construir planos em que a base da construção fosse um pacto coletivo feito pela população, e que nós fôssemos chamados para dimensionar problemáticas, para resolver questões que somos habituados a fazê-lo. Portanto, eu finalizaria com essa grande experiência que nós tivemos, dizendo o quanto foi relevante pensarmos uma equipe multidisciplinar para discutirmos os problemas da cidade, e como a provocação desses dois personagens muito importantes e distantes um do outro geograficamente, colocam para a gente talvez os pontos centrais para a renovação do que nós poderíamos entender do que seria plano diretor. O professor Flávio Vilaça dizendo, devemos reestruturá-lo pela raiz. E o professor Bernardo Sec nos diz, e o legado de Paulo Freire? Onde ele se coloca dentro da planificação territorial urbana? Portanto, eu faço das duas provocações que para nosso grupo foram transformadoras, para que vocês possam ouvir a aula integralmente, está no site da TV Unesp, e possam começar a se contaminar por esse espírito novo que pode estar nascendo de uma construção coletiva da cidade. Agradeço a professora, a vereadora Estela Amagro, porque, de fato, isso é fundamental.
É isso que vai fazer com que a gente venha à Câmara e diga, não, não é que os vereadores não sabem nada, é porque o plano foi construído a partir de uma pactuação pública e, portanto, todos sabem, sim. E aquilo de técnico que pode emergir dali é onde nós iremos conversar entre a gente. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa e nós nos colocamos sempre à disposição. Acho que ela vai fazer alguma pergunta. Tá. Mais uma vez, quero agradecer essa oportunidade, é uma honra estar aqui. Parabéns por essa iniciativa e conte conosco. Este é um compromisso de cidadania que temos. Obrigada. Nós é que agradecemos, tanto o professor doutor Adalberto Reto Júnior, a professora doutora Ana Maria Daibem. Para nós é uma satisfação, porque isso também cumpre um outro objetivo que vai muito na linha dessa perspectiva freiriana abordada aqui pela professora Ana. Aproximar o poder público, aproximar a Câmara Municipal como um instrumento da sociedade, até porque eleita por ela, em que pese todas as distorções que a gente ainda encontra na nossa democracia, né? Mas é sempre muito importante fortalecer esse vínculo do poder público, sobretudo da Câmara Municipal, com a universidade pública. E esse papel de formação é libertador. Conhecimento é algo que, infelizmente, nos dias de hoje assusta, né? E esse é um dos desafios que a gente tem procurado trazer com o debate da Escola do Parlamento. E apesar do quadro não ser o que a gente gostaria a nível nacional, mas eu fiquei muito feliz em descobrir nesse ano que nós já temos mais de 300 municípios que têm a Escola do Parlamento consolidada. Diversos estados, né, já têm as suas assembleias legislativas, as escolas de parlamento. No estado de São Paulo, se nós pegarmos o Tribunal de Contas do município de São Paulo e a própria Câmara Municipal de São Paulo, as escolas ali de formação são exemplos nacionais e até fora do país, trabalham inclusive graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, cumprindo esse papel que poucas pessoas conhecem, né, do artigo 39 da Constituição de 88. Esses instrumentos que nós estamos discutindo agora nessa primeira fase de busca de implantação da escola aqui, dá essa dimensão que a contribuição de vocês hoje traduziu muito bem. O papel que o cidadão tem nesse debate todo. E o vereador, ele é fruto dessa representatividade dos cidadãos da cidade. Então, claro que nós teremos aqui muitos. É claro que não é genérico, né? Eu entendi perfeitamente bem o contexto das formações do professor Vilaça, assim como a de vocês. Não é fato que você, dentro de todos os parlamentos, não encontrará aqueles técnicos que dominam, que entendem, até porque nos parlamentos você vai encontrar advogados, engenheiros, arquitetos, mas essa formação, essa perspectiva individual não dá para os parlamentos, de forma geral, o conhecimento necessário para se aprofundar o debate e criar uma lei que impacta tanto a vida das pessoas. Mas é uma previsão constitucional, é uma imposição, então nós o faremos. A nossa preocupação é que se faça com o maior número possível de conhecimento, com o maior número de dados possível sobre esse assunto. É um tema polêmico desde a forma como ele é feito, esse ouvir, que a gente questiona muito aqui na tribuna da Câmara, como é que esse debate, essa construção, como é que essas pessoas citadas aí na palestra pelo professor Vilaça, como é que as pessoas que ainda residem nas favelas, as comunidades, como é que ela se vê morando do lado de um condomínio, né, de luxo extremo na zona sul da cidade, onde a pobreza absoluta encontra a riqueza extrema e os direitos são tão díspares, né, em relação ao seu direito de morar, de viver bem, de ter asfalto, de ter energia, de ter
água e luz água encanada, de ter coleta de esgoto, quer dizer, é uma série de questões importantes do ponto de vista urbano que impacta muito a cidade. E se a Câmara não refletir esse pensar coletivo, essa necessidade de que o povo saiba o que está sendo votado, porque da mesma maneira, se os vereadores não entenderem, nossos assessores, o corpo técnico da casa, dirá a população excluída disso desde sempre, desse processo, para entender e cobrar o que é que está sendo votado. É uma lei que me prejudica, que me exclui, que me inclui? Eu entro aí como? Como é que a minha voz ecoa dentro desse debate? E, infelizmente, a conclusão ao longo dos tempos é de que não ecoa. Não ecoa porque não há ainda, essa perspectiva colocada aqui pelo professor Vilaça. Mais uma lei para não ser cumprida, ou mais um princípio para ser referência, porém não trazer nada de objetivo que mude a vida do povo. E aí o Estatuto da Cidade com seus instrumentos, o plano diretor, mesmo dentro dessa perspectiva de se é uma lei para ser cumprida ou não, a lei de uso e ocupação de solo, possíveis inversões, os agentes que são promotores desse debate, como é que esse debate está sendo feito e como é que essa legislação vai chegar aqui, porque nós estamos dentro desses temas, porque vamos receber brevemente legislações que valerão, em tese, por uma década, para depois voltar a ser novamente debatida. Então, nós temos um plano que já tem os seus 10 anos superados, arcaico, ainda não contemplando os pontos realmente cruciais que a gente precisa debater sobre a cidade que nós queremos e a quem pertence essa cidade. Então, estou dizendo isso para valorizar a contribuição de vocês dois. Essa videoaula permanece no site, então nós divulgaremos para que os conselhos possam acessá-la, assim como a primeira aula que nós tivemos aqui também, acerca do Estatuto da Cidade. E as outras que nós teremos. Então, vocês permanecem convidados. A gente espera cumprir essa primeira fase de oficinas de formação para que a gente possa, num segundo momento, estar formalizando aqui na casa a efetivação da criação da escola de parlamento aqui na cidade de Bauru. Então, eu agradeço muito, mais uma vez, a vocês dois, aos que acompanharam aqui presencialmente e aqueles que acompanharam virtualmente ou os que futuramente farão dessa transmissão, dessa videoaula, suporte para aumentar o conhecimento de cada um e de cada uma. Nada mais, então, havendo a tratar, a gente agradece a todos e todas e dá por encerrada esta oficina de formação.